Fala, meu lindo, minha linda. A gente está em Araçatuba e começa hoje mais uma série que eu tenho certeza absoluta que vai tocar você, o seu coração, e vai trazer milagres extraordinários sobre a sua vida. Serão 8 semanas, como sempre fazemos, sem falhar, há 4 anos, toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Tem uma mensagem de Jesus para você aqui no canal. Eu quero começar. Eu só vou pedir uma... Você entendeu? Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, nem que seja como indireta. Ativa o sininho, o sininho. Você lembrar que toda a segunda-feira tem uma palavra de Deus pra você. A gente ia colocar o canal em férias em janeiro, mas não vai ter mesmo. Calma, gente, que eu também fiquei assim, falei, mas meu Deus, como que eu vou fazer? Não vai ter férias, vai ter palavra toda segunda-feira, para você começar o melhor ano da sua vida na presença de Deus, debaixo de uma palavra. Vamos pro vídeo. O tema dessa mensagem é boas notícias. Parece difícil de acordo com o ano que a gente acabou de viver. 2022 não foi um ano muito fácil para o Brasil, não foi muito fácil para nós. Todos tiveram as suas diversidades, tem aquelas que impactam o Brasil, mas talvez teve algumas que impactaram diretamente a sua casa. E fica talvez um pouco pretensioso dizer que o ano de 2023 será um ano de boas notícias. Mas eu quero te dizer, lindo, que debaixo de uma palavra, em nome de Jesus, 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Amém? Amém. Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 9. 18 de Gênesis, versículo 9, diz o seguinte: e eles lhe disseram: onde está Sara, a tua esposa? E ele disse: ela está na tenda. E ele disse: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram velhos, bem adiantados em idade, e já não... Eu preciso amadurecer, irmão. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de envelhecida, eu terei o prazer, e meu Senhor sendo também tão velho. A minha tradução é a King James, então ela é um pouco mais simples de compreensão. E aqui fala esse detalhe: olha, eles já não estavam mais naquela coisa, aquele movimento evangélico, aleluia. Tomara que todo mundo tenha entendido. Mas escuta só, nós vivemos um ano difícil. Foi um ano fácil. Para acabar com o Piqui do Goiás, o Brasil perdeu. O Escassas. Nós ia ser campeão, e eu fui para a primeira Copa do Mundo da minha vida.
Eu gastei dinheiro, né? Tudo. Mas foi profético, porque eu tinha que gravar a série 16 e 17 e eu não ia ver a final. Não quero falar nada, nenhum detalhe sobre isso. Mas no último jogo que eu tava lá, o Brasil perdeu. E era o último. Não me venha com esse negócio de pé frio, porque eu vi o Brasil ganhar de 4-1 também. Então é meio pé. Mas brincadeiras à parte, eu sei que teve muita gente que... Tem gente que é chata mesmo. Ai, não é hora de Copa do Mundo. É hora sim. Eu tava 4 anos esperando, eu queria ver. E pronto. Irmão, resumindo a ópera, não foi um ano simples. Foi um ano difícil. Foi um ano complicado. A gente saiu de pandemia, aí teve eleição, confusão, grupo de família, treta, um para um lado, outro para o outro. Tem gente que até agora não fez o Natal, porque não dá para fazer amigo secreto, porque ninguém mais é amigo. Aí o meu amigo secreto votou. Muito chato. Não foi um ano fácil. E nós agora estamos no final. E eu vou falar algo para você que é determinante sobre o que você pode viver em 2023 de acordo com aquilo que você entregar nesse final de 2022. Algumas palavras são difíceis de ouvir, porque algumas não fazem muito sentido. Por exemplo, eu sei que alguém vai olhar isso, boas notícias, e vai falar, boa notícia para você, e vai dar as suas desculpas e já vai dar a sua sentença sobre o ano que vai vir. Não vai dar certo. Vai ser a mesma coisa. As pesquisas dizem que o mercado vai afundar. As pesquisas dizem isso, mas vai ter picanha. Bom, tem muita... Não, calma, gente. Promessas, estão tudo dizendo para nós. E a gente está com expectativa. Só que a nossa expectativa não pode estar nisso, porque senão a gente vai viver uma vida cíclica baseada em homens que são transitórios. Senão a gente vai viver a vida inteira infeliz, porque não há nada bom à nossa volta. Sempre tem uma treta acontecendo, sempre tem uma má notícia. Então, freia tudo. Freia tudo e esqueça tudo a partir dessa palavra. Eu te convido a dar um reset no seu caderninho. Como assim? É que esse é um período onde todo mundo diz, pega o caderninho do sonho e escreve o que você quer para 2023, não é verdade? Aí você fala, se 2023 eu vou comprar um carro top. E aí você diz o carro. Aí você fica, olha, mentaliza o carro. Aí você fala assim, eu vou comprar a casa tal. E aí você coloca, nossa, esse ano eu não vou brigar. Amém. Aí, né? Se tivesse terceiro turno, eu ia ficar brigando até Jesus voltar. Agora, o reset esquece o caderninho. Porque a palavra que eu tenho sobre você não tem a ver com o que você escreveu, não tem a ver com os teus planos, não tem a ver com os meus planos, não tem a ver com a política, não tem a ver com as pesquisas, não tem a ver com as previsões sobre 2023. É totalmente oposto e totalmente maior do que tudo o que a gente planejou. David, eu tô só assim ouvindo uma coisa motivacional. Agora esquece a motivação também, que eu quero entrar com uma palavra. A palavra é essa: Deus está passando pela tenda de Abraão. Abraão está com a vida resolvida, o game da vida resolvido. 70 anos, a velhinha dele top, maneira. Já não... Mas isso é detalhe. Rico. O sobrinho dele, o Jó, tá lá em Sodoma e Gomorra. Não tem família muito perto para se incomodar. Tá tudo certo a vida dele. E ele é amigo de Deus. Não tem nada melhor do que isso. Bom, 2 anjos estão descendo e passando na frente da tenda dele em direção a Sodoma e Gomorra. E o lugar onde Abraão morava era uma região chamada Carvalhais de Manre.
Bom, eles passam, e quando estão passando dizem: olha, nós não vamos esconder de Abraão o que vamos fazer, ele é amigo. Que loucura Deus falar: olha, eu não vou deixar de falar para ele, porque ele é meu faixa, fechamento. E aí a Bíblia diz que se eles voltam, são servidos por Abraão. Abraão honra a visita deles. E quando eles estão para ir, um deles diz: aonde está Sara? E ele diz: Sara está aqui dentro, na tenda. E a palavra do anjo é: virá sobre vocês uma promessa, um filho. Quando ele fala isso, o Abraão está emocionado ali fora. Sara está em outra vibe dentro da tenda. A Bíblia diz que Sara, irmão, rachou o bico dentro da tenda. E quem está fora da tenda ouviu a Sara rindo. E perguntaram: por que a Sara está rindo? E a Sara meteu a cabeça para fora da tenda e falou: é porque nós, esse velho aí, nada. Eu estou só fazendo você ver a cena. Mas ela diz: olha, a gente é muito velho já. Entenda que todos os nossos sonhos e planos têm a ver com uma só palavra: é realidade. A nossa realidade, ou aquilo que os nossos olhos enxergam. E esse é o grande problema, porque a gente se acha visionário. A gente diz: nossa, eu sou megalomaníaco. E bebê, você pode ser o mais megalomaníaco do mundo, você é um coitado. Você não vê nada além do que os teus olhos alguma hora te apresentou. Ai, porque eu quero ser astronauta. É porque você viu um vídeo de alguém indo para a lua, filho. Senão você não saberia que existiria um astronauta. A gente está limitado a informações. Ou seja, quem tem muita informação consegue sonhar porque tem mais informação. Quem tem menos informação sonha dentro de uma realidade. Parece que é simples, mas eu vivi isso na prática quando eu era jovem, com um garoto. Até contei essa história, alguma mensagem que um rapaz falou que o sonho da vida dele era ser um caminhoneiro. E eu achei aquilo, tudo bem, cada um sonha com o que quer, mas tem 1 milhão de outras carreiras. Eu disse para ele: mas você quer ter a sua empresa de caminhão? Ele falou: não, eu quero ser motorista. E ele tinha 17 anos. Só que eu entendi naquele dia que aquele sonho estava limitado a uma construção da família dele. Ou seja, nós, se formos planejarmos 2023, estaremos espelhando 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. E a gente vai estar falando do futuro, espelhando o que viveu a vida toda no passado. Sabe o que eu acho maneiro? Eu digo sempre isso com a minha esposa quando nós estamos planejando alguma coisa que Deus deve curtir com nós. Deus olha pra gente e fala assim: oh, que bonitinho, olha o que eles falam. Porque na minha cabeça é muito claro: Sara riu, Deus também deve ter rido, irmão. Sara veio, Deus falou: essa velhinha, se ela soubesse. Porque na nossa cabeça a limitação sempre é a realidade. Quando a gente entende isso, agora fica mais claro a gente compreender que se você nasceu em uma casa onde o amor não foi presente, como pode você conseguir sonhar com uma família maravilhosa? Se você cresceu em um ambiente de muita miséria, de que maneira você vai sonhar com fartura se você nem sabe o que significa? Como pode alguém sonhar com um casamento feliz se a vida inteira viu divórcio e fracasso dentro da família? É isso lindo. Se os nossos sonhos são só nossos, eles estão limitados com aquilo que os nossos olhos enxergam. Agora, quando nós tiramos das nossas mãos o sonhar, o bloquinho de anotação, o caderninho, dizemos: Jesus, chega, eu não quero viver isso aqui sozinho, me ajuda a desenhar. Aí Deus fala assim: está preparado? Porque o que eu ouvi, você nunca enxergou. Porque o que eu sei, você jamais soube. Lembra? Porque os pensamentos do Senhor são
maiores do que os nossos, tão altos que nós não podemos atingir. Agora a gente começa a ter um pouquinho de esperança, porque se Deus entra na jogada, a pesquisa não serve mais. Se Deus entra na história, o passado já não serve mais. Se Deus entra no nosso rumo, o caminho que a gente escolheu já não serve mais. Porque depois que Ele entra, é um antes e depois da nossa história. Sem Deus, fraco, cansado, sem visão, desmotivado, preso a uma realidade. Depois que Ele entra, livre, leve, visionário, cheio de esperança. Sabe, é totalmente diferente. Agora, tem um problema. É que quando Deus manda a braba, Deus manda a braba. Deus mandou sobre mim, provavelmente Deus já mandou sobre você. A gente tem um problema, aí não consegue esperar. A gente fica, oh meu Deus, olha pra mim. E aí Deus fala, não olha pra você não. Continua olhando pra mim. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. A Bíblia diz que Sara, ela fica com dó porque parece que a promessa não vai acontecer, e faz Abraão deitar-se com Agar, que é uma serva, e nasce um filho chamado Ismael. Ou seja, tentou se adaptar à promessa para facilitar o processo, não dá certo. O que Deus fala acontece de acordo com a vontade dEle, não com o nosso improviso. Eu vou clarear isso nos teus ouvidos para você nunca mais esquecer. Meu lindo, o seu 2023 não será um ano de atalhos, não será um ano de improvisos, não será um ano, sabe, de faz como dá. Não. Se Deus estiver no controle, na direção, tomando o rumo, o leme da história vai ser a história perfeita. Não haverá erro, não haverá fracasso, não haverá falhas e não haverá atalhos, porque se Deus é o caminho, Ele não pega atalhos. Você está entendendo, meu lindo? O seu 2023 não tem a ver com o que você sonhou, tem a ver com aquilo que Deus já viu sobre você. Ou seja, ao invés de você tentar escrever aquilo que você viveu no passado para tentar planejar o seu futuro, começa a perguntar para quem te viu no futuro e que ignora o teu passado para construir uma história extraordinária sobre você. É isso que importa. Não tenta improvisar. Sara tentou, deu ruim. Nasceu Ismael, mó treta, Sara foi embora, confusão que dura até hoje. Até hoje dura. Até um dia que estava com 100 anos. Quanto tempo? Tem que respeitar. 100 anos. Um dia a Sara passou com um vestidinho maneiro. É que vocês romantizam tudo, né? Ai, nasceu do Espírito. Não, só tem um, foi Jesus. Aqui foi tudo, né? Amém. Sara passou, Abraão falou, tá indo onde? Cheirosa, hein? Perfuminho de top. Roupinha maneira, hein? Entra aqui. Eu vi uma palestra uma vez de casal, que os velhinhos foram fazer a palestra e o pastor falou sobre ser carinhoso. Com a velhinha, lá uns carinhos, assim. Aí a velhinha estava costurando, ele chegou em casa, motivado. A velhinha estava costurando, ele foi, passou a mão no ombro da velhinha. Quando passou o ombro, a velhinha falou, que é isso? Tirou a mão dele e falou, depois de velho tá ficando mal criado? Era só uma mãozinha no ombro. Abraão não. E aí nasceu um filho chamado Isaac. Isaac significa sorriso de Deus, alegria do Senhor, porque é isso que a promessa de Deus traz sobre nós: sorriso, alegria. Porque quando você olha, você não consegue acreditar que aquilo é real.
Posso falar uma coisa para você? Eu olho para isso aqui, eu nunca vou me acostumar. Para mim não é real, porque eu nunca teria a capacidade de imaginar, projetar, sonhar algo tão maravilhoso. É lindo. Eu estou em Araçatuba, eu não sei se você que está em casa consegue sentir. Mas o povo aqui não é normal, não, amor. O povo aqui é... E glória. Você entende? Tá onde? Eu imaginei. Então, ai meu Deus, o tempo. Já nasceu o Isaac? Ai, graças a Deus, então estamos no final. Então deixa eu te falar um negócio para você. Em algum momento, Sara se sentiu abandonada pela promessa e tentou improvisar. Mas a promessa nunca havia abandonado ela. A promessa só tinha o tempo certo para acontecer. Então, eu quero dar uma palavra para você que viveu 2022 se sentindo como se a promessa de Deus sobre você não vai acontecer, não vai ser a sua realidade, porque te parece que tanto tempo se passou que aquilo que Deus prometeu não será a tua realidade. Ai, linda, oh meu lindo, deixa eu te falar algo. Promessa de Deus, sério? Jamais ela deixará de ser cumprido na sua história. Portanto, não tente improvisar, não fuja ou não desacredite, porque se Deus prometeu, vai acontecer. Então deixa eu declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Será em 2023 o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua história, e tudo aquilo que Deus te prometeu, e eu abençoo e profetizo isso sobre a minha história também. Tudo aquilo que o Senhor Jesus te prometeu vai acontecer. Os improvisos ficarão para trás, a falta de fé e esperança serão apagadas, e o Senhor tomará conta da história. Em nome de Jesus. De encerrar 2022, esqueça tudo o que ficou para trás. Esqueça as frustrações, esqueça as crises, as previsões para o próximo ano. Esqueça tudo. Pega o caderninho que você escreveu os planos, só uma rasgadinha, e abre outra página. Não rasga o caderno, rasga a folhinha. O caderno deixa. Aí você vai fazer diferente esse ano. Ao invés de você sentar sozinho e desenhar planos de acordo com aquilo que você viveu ou que pensa que vai viver, chama Jesus para conversa. Fala: Jesus, eu controlei 2022, deu tudo errado. 2023 é totalmente teu. Jesus, me ajuda. Desce aqui, fala comigo, me mostra, aponta o caminho, aponta a direção, me faz relembrar das promessas, porque eu não vou viver mais um ano longe da tua presença. A minha vida é sua, a minha história é sua, o meu futuro é completamente seu. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque 2022 está ficando para trás. Eu sei que é um marco de virada de ano e que parece que muita gente espera para agora para viver algo novo. Mas está tudo bem, Jesus. Pelo menos temos uma esperança de algo novo. Só que agora, Jesus, não é uma esperança baseada em nós, não é uma esperança baseada no que dizem, é uma esperança baseada na tua palavra. Jesus, faz conosco como o Senhor fez com Sara, como o Senhor fez com Abraão. As promessas, Jesus, as promessas.
Promessas que ficaram para trás sejam lembradas no céu, sejam resgatadas na nossa alma, e que esse próximo ano seja um ano que a gente possa celebrar tudo aquilo que um dia foi só uma palavra, se tornando a nossa realidade. Em nome de Jesus, amém. Feliz ano novo. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que 2023 seja o melhor ano da sua vida. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Essa é a última mensagem da série. Muito bom. Ah, não! Irmão, eu amo de vocês. Obrigado. A última mensagem da série Oásis. Oásis, só para você não esquecer, é um refúgio no meio do deserto, um lugar de sombra, de água, alimento no meio de um ambiente de muita seca. No deserto nós chamamos isso de oásis. Na vida nós chamamos isso de Jesus. Jesus é o nosso oásis perfeito. Quando estamos cansados, sobrecarregados, oprimidos, Ele é o nosso descanso, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. Eu espero que essa série tenha sido suficiente para você entrar nesse refúgio, mas para nunca mais sair dele. A mensagem de agora é a última da série. Mas antes de eu ministrá-la, antes de nós conversarmos, porque mesmo sendo né, a última, você top, só para despedir então, porque já tem outra série provavelmente nascendo, saindo do forno, no coração do Papai do Céu, já está prontinha. Em breve a gente vai descobrir o que Ele deseja falar mais ainda com a gente. Mas enquanto isso, vamos curtir até o final. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, é só dar o like, top, comenta, compartilha, manda pros amiguinhos, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Deuteronômio, capítulo 20, versículo de número 4. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai com vocês a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar vocês. Em uma outra versão diz: quando os teus olhos se levantarem e forem muitos os inimigos, lembre-se, o vosso Deus irá contigo para te salvar. Amém? Eu sou suspeito para algumas coisas, porque todos nós carregamos os nossos defeitos e qualidades. E eu tenho um problema, às vezes eu não consigo abrir o meu coração para falar o que eu estou vivendo. Eu não consigo pedir ajuda. Eu não consigo falar o que eu estou sentindo, mesmo falando bem às vezes. Mas eu não consigo. Eu não consigo, pedir socorro. Às vezes mesmo machucado, lanhado pelo caminho em alguma batalha, eu não consigo. Eu não sei se é porque eu tenho medo que alguém vai usar algo contra mim, a minha fragilidade pode se tornar uma arma,
mas eu não sei, eu só sei que eu preciso aprender com essa palavra tanto quanto você. E o motivo de ministrar ela é porque ela tem me ministrado muito, tem falado muito ao meu coração. Porque a nossa canseira, o nosso esgotamento, a nossa fadiga, ela é justamente porque estamos tentando vencer batalhas que só com Ele é possível a vitória. Porque não temos pessoas que dividem conosco a nossa cruz. Porque talvez nos faltem um amigo que pode dividir conosco o peso de uma jornada. E então a gente tenta, batalha, e quando vem a nocaute, destruído, cansado, assim recobra que poderia ter sido muito diferente se tivesse alguém com você. Poderia ter sido diferente se você tivesse um amigo. Poderia ter sido diferente se os teus joelhos estivessem dobrados. Poderia ter sido diferente se você não tivesse entrado nessa batalha sem Ele, sem Jesus. A minha pequena aprendizagem de vida, por conta da minha idade, já me fez entender muito claramente que todas as vezes que eu fiz sem autorização de Jesus, eu me lasquei. Que todas as decisões que tomei longe dele, me prejudiquei. Que todas as vezes que eu ousei decidir ou pensar que estava maduro o suficiente para não perguntar, paguei um preço muito alto. Entende que loucura? A gente é ser humano. Eu falava com um amigo hoje, nós temos uma falsa impressão às vezes sobre os ministros. Porque dependendo como esse prega, parece ser que ele é super-herói. E que ele não é passível dos mesmos problemas e das mesmas dores do que os mortais. Eu não sei se você tem essa impressão. E alguém às vezes me diz, olha, você é a minha maior referência. Eu morro de medo. Eu falo, ô Jesus, tenha misericórdia. Se eu vacilar, Jesus, a treta é tão grande. E aí eu começo a perceber que quanto mais a expectativa dos outros aumenta, muito mais preciso dele comigo. Muito mais preciso dele para decidir para onde vou, o que vou fazer, aonde vou entrar, qual batalha eu devo entrar. E tem dois inimigos disso. Dois inimigos que me impedem de entrar junto com ele na batalha, ou melhor, entrar só na batalha que ele entra. A primeira, você não vai acreditar, mas é a maturidade. Eu vou te explicar, porque pode ficar dúbio isso aqui, e não é a minha intenção. Mas a maturidade é a falta de dependência para muitos. Eu vou melhorar. Eu tenho 3 filhos. Uma faz xixi na fralda, o outro faz xixi no vaso comigo, e o mais velho vai sozinho sem eu. São 3 estágios: total dependência, meia dependência, independência. À medida do tempo que vai passando, os nossos filhos dizem isso pra gente: papai, eu não preciso mais do senhor aqui. O João, ele pede pra mim raras vezes, mas somente quando a luz está apagada, porque o interruptor está no lugar mais alto e inacessível. Então ele diz: papai, vem me ajudar. E aí eu vou no banheiro e ele diz: tá bom papai, pode sair já. Eu, sério filho, não quer ajuda? Não, pode, espera ali fora papai. E aí eu o respeito. Só que tem uma coisa que para mim é muito importante, que para áreas da vida do meu filho eu realmente quero que ele seja independente. Para algumas áreas da vida dele eu realmente quero exatamente isso: filho, não dependa do papai, faça isso mesmo, tá tudo certo. Mas tem áreas da vida dele que eu não quero que ele jamais perca a dependência.
Como assim, Davi? Sim, eu não quero que ele seja meu refém, mas eu quero que ele confie tanto em mim que antes de tomar uma decisão, pergunte para ver o que eu acho. Porque a minha experiência já me colocou em buracos e me tirou de outros. Então ele não precisa cair no buraco que o pai já caiu. Então se ele me pergunta, eu ajudo. Não, filho, não faz isso, já deu errado. Então entende que se a maturidade dele for tamanha a ponto de ele olhar e não identificar mais que ele precisa de mim, eu me torno alguém distante e as ações dele são totalmente dele, e eles não dependem mais de mim. Isso serve em tudo na vida, e isso serve comigo, isso serve com você. Quando aceitamos a Cristo, quando conhecemos a Jesus, não sei se você entende e percebe isso, mas a gente é muito mais intenso na oração, a gente é muito mais apaixonado, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente clama mais, a gente jejua, a gente ora, a gente busca, a gente não falta uma reunião. Se tiver gente junto para orar, a gente, top! Mas daí a vida vai ficando, parece que sob o controle, e a gente vai perdendo aquelas nossas pontes de dependência que nós tínhamos. E aí a gente vai esfriando. E aí, meu lindo, nós entramos em batalhas que não deveríamos entrar, nós entramos em lutas que não eram para nós, a gente está cansado, a gente não produz confiança, não tem gente à nossa volta que nos sustente, e quando a gente menos espera, a gente está derrotado em batalhas que nem nossas eram, porque estávamos sozinhos aonde poderíamos estar ou acompanhado ou sequer ter entrado. Eu tive uma experiência com Jesus agora alguns dias atrás, em uma oração, que o que eu disse foi para mim uma mensagem. Eu só não entendia que era o Senhor que estava falando através de mim, mas a minha oração não era minha, não era o que eu estava talvez sentindo, mas foi o que o Senhor me fez sentir. Eu tinha que tomar uma decisão muito grande, e na minha oração eu falei algo para o Senhor. Eu falei: Jesus, eu sei o que devo decidir. Eu imagino Deus olhando assim, que é isso? Então eu falei: eu sei o que eu devo decidir. Aí dentro de mim o Espírito Santo clamou, e eu só disse o que eu senti. Mas Senhor, eu sei que eu não sou capaz de decidir distante da tua aprovação. Portanto, Jesus, porque sabes mais do que eu, a decisão está nas tuas mãos. E aí, irmão, manteiga derretida, já comecei a chorar. Eu falei: oh meu Deus do céu, é verdade, Jesus. A minha maturidade derrota a minha dependência. A minha presunção tira a graça da vida, porque daí eu começo a entrar numa carreira solo. Lembra que eu disse no começo: não consigo abrir o meu coração, é tão difícil para mim. Pois bem, lindo, se você vive carreira solo, você vai morrer e ninguém vai saber. Você vai ser o indigente da guerra, difícil de identificar, porque não tinha ninguém do teu lado, porque você não deixou, porque você não quis. Você sabe, chegou um momento da sua fé que você pensou que não precisava mais dele, então você está sozinho na guerra. E eu converso com gente que vive carreira solo, e é tão triste ouvir a conversa, porque sempre está carregado de amargura, sempre tem dor na palavra, sempre é pesado, sempre é angustiante, porque é cansado, porque está sobrecarregado, porque não tem irmãos que dividem a culpa, o peso, a corrida, a carga. E aí eu entendo que o errado é a gente, é eu. Eu não posso fazer dessa maneira. Eu não posso tentar viver sem Jesus, sabendo que só nele permaneço vivo. Não é possível mais. Não é mais possível. É como se descobrisse que a dependência é a coisa mais maravilhosa que existe na vida com Jesus. Quem tem filho aqui?
Quem tem filho? Levante a mão. Você celebrou muito quando ouviu a primeira vez a palavra papai? Ou a palavra mamãe? Sim ou não? É gostoso, não é? E existe uma batalha entre o pai e a mãe sempre. Então ele vai falar papai primeiro. E a mãe diz, não, ela vai falar mamãe primeiro. Bom, nesta guerra, no terceiro eu ganhei. A minha filha Serena, ela começou a balbuciar a palavra papá. Papai. Eu falava, ela tá falando papai. A minha esposa, não, ela tá pedindo comida. E eu falava, não, ela tá falando papai. E todo mundo dizia, não, ela não tá falando. Irmão, todo mundo lá em casa se virou contra mim. Olha que guerra. E eu dizia, é papai, eu tenho certeza, é papai. E ela é uma delícia, ela é linda. E eu olhava pra ela e, papai. E ela falava, papai. Não, certeza. Só que aí essa semana agora, nesse pré-série, como ela me ama muito. Ai, irmão, eu só tive guri, irmão. Os guri, eles assim, pai, tá legal, mas a mãe é a razão da vida deles. Se não tem o pai, tá tudo bem, mas se não tiver a mãe, meu Deus do céu. Irmão, eu tive que acostumar, mas a minha filha não, ela me vê, se eu não pegar, ela chora. E eu me sinto herói. Não tem, irmão. Melhor sensação do mundo. Aí essa semana eu tô passando, e aí ela tá sentada no colo da moça que trabalha com a gente. E aí eu penso assim, eu não vou deixar ela ver, porque se ela me ver, ela vai querer no colo e eu tinha que vazar. E aí, irmão, eu tô assim, pé por pé. E quando eu olho assim, o olharzinho dela me encontra. Aquela carinha gordinha, bonitinha. E ela olha pra mim e faz assim, ó. Papá. Na hora, irmão, na hora eu farei tudo o que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus, minha pressão baixou. Tira a minha pressão aqui. Eu liguei o FaceTime na hora, chamei a minha esposa. Falei, tenho algo para te falar e tenho provas. A Serena está falando papai. Virei para babá e falei assim, fala para ela, fala. E ela falou assim, é verdade. Eu não queria ter que reconhecer, mas é verdade. Ei, eu entendi uma coisa. Quando ela falou papai, não é só 2 sílabas. É algo muito maior o que ela está dizendo. O olhar dela não é só um olhar, é muito mais o que ela está fazendo. O olhar, a fala revelam o amor, mas revelam o que eu queria tanto: dependência. Eu queria que alguém olhasse para mim e tivesse em mim a figura de provedor. Sabe, meus meninos, a paixão deles é a minha esposa, então eu já desisti. A gente ama tudo igual, mas eles, mesmo amando tudo igual, conseguem deixar a gente às vezes humilhado. E agora na terceira, eu entendi o que a minha esposa sentiu nos 2. Heroína. E sabe quando eu quero que isso acabe? Nunca. Ela vai estar namorando, irmão. Eu vou aparecer. E só de falar já me dá ódio. Eu vou aparecer. E eu quero que ela largue tudo, olhe no meu olho e diga papai. Eu quero que ela venha perto de mim, me abraça, me beija. E eu vou abraçar ela olhando pro namorado dela, dizendo: por que, Senhor, por quê? Ai, irmão, mas sabe, eu fico imaginando o coração de Jesus com a gente. Eu fico imaginando Jesus olhando para mim e para você, dizendo: lindo, eu sou o seu papai. Você não precisa batalhar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa decidir sozinho. Tudo o que você precisa, eu estou aqui para te ajudar. A decisão, a direção, a palavra, a visão, tudo o que você precisa tem comigo. Você vai bater em outras portas, mas no final vai descobrir que tudo o que precisava tinha em mim. Ei, eu sou o seu papai, olha no meu olho, abre, declara, confessa, reconhece: você depende de mim e eu amo que você dependa de mim. Tá
Irmão, eu entendi uma coisa. Esses dias eu estou lendo um texto bíblico de Jesus quando está encontrando os discípulos pela terceira vez depois de ter ressuscitado. Pedro está pescando, voltando da pesca, uma confusão gigantesca. Mas tem uma coisa que eu sou apaixonado nesse texto, é que tem um detalhe. A Bíblia diz que quando eles estão voltando de uma noite fracassada sem pescar nada, na praia com Jesus já tinha pão, brasa e peixe. Não entendi? Eu vou explicar. Não tem problema. A gente passa uma vida inteira sozinho tentando encontrar alguma coisa que nos preencha. A gente bate em tantas portas, a gente bate em portas demais, né, meu amor? A gente tenta com a nossa mão, e a gente vai, a gente faz, e nada preenche. E aí de repente um dia a gente descobre que não precisava ter corrido tanto, que tudo que a gente precisava tinha nele: pão, brasa, peixe. Pedro passou a noite toda jogando rede no mar. Se ficasse na praia com ele, não precisaria, porque tudo que eles precisavam tinha com Jesus. Lindo. Existem duas coisas que são fundamentais na vida da gente. A primeira é depender de Jesus, e a segunda é andar com gente que depende de Jesus também. Eu vou clarificar isso. O primeiro ponto você já entendeu. Não importa quão um velho você fique, quão maduro você se torne, você sempre dependerá dele. Até porque tem coisas que mesmo a gente sendo velho, cascudo, inteligente, achamos que sabemos tudo, tem coisa que Deus diz assim: tadinho, sabe de nada, inocente. Deus sempre tem muito mais, muito além, muito fora da nossa capacidade. Mas o segundo ponto, isso é necessário você saber, e é um conselho que eu dou para todo mundo. Se você depende de Jesus para viver, ande com gente que depende de Jesus para viver. Por quê? Porque gente que divide a batalha com o Eterno consegue te ajudar a dividir a batalha também. Eu vou deixar bem claro isso. Eu estou pregando aqui hoje, mas essa batalha eu não guerreio sozinha. E eu já batalhei sozinho isso daqui, até um dia que eu descobri que dentro da minha casa tinha uma mulher que entrava na guerra junto comigo e eu não sabia. Ela não sobe no palco, ela não fala no microfone, mas quando eu estou aqui, ela dobra o joelho dentro de casa. Tantas prioridades que você tem, uma tem que estar em primeiro lugar: encontrar amigos que dividam o peso da sua cruz. Gente que olha para você e que se importa com o que você sente, com a dor que talvez você tenta esconder. Mas gente que conhece tão bem você que quando você está caído, te ajuda a levantar. Que quando você não tem forças para orar, dobra os joelhos por você, e às vezes antes de você. Que divide o peso, que divide a cruz. E esses são os amigos que me sempre me farão lembrar que eu preciso de Jesus para tudo na vida. Eu tenho escolhas. Eu posso ter esses amigos, ou eu posso ter aqueles que, pelo contrário, me desanimam, me fazem desistir da batalha, não dividem a minha cruz, pelo contrário, são as próprias cruzes. E talvez você está rindo e você é a cruz de alguém. Eu termino aqui. Irmão, nunca mais
entre numa batalha sozinho. Nunca mais guerreie sozinho. Nunca mais decida sozinho. Porque todas as vezes que você fizer sozinho, você vai colher sozinho. Mas quando dividimos a cruz, quando dividimos a batalha, quando antes de entrarmos na batalha perguntamos para o dono da guerra se ele deseja, a gente garante algo que só nele é possível: um descanso no meio do deserto. E o nome disso é oásis. Jesus. Jesus, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pensamos que conseguimos, mas estamos errados. Não somos tão dependentes como imaginávamos. Precisamos de Ti para tudo, Jesus. Não importa a estação, não importa a temporada, precisamos de Ti sempre. Até crescemos, ficamos maiorzinhos, Jesus, mas o coração ainda é de um garoto que não tem coragem de pregar sem perguntar para Ti primeiro, que não quer viver longe do Teu conselho, distante da Tua presença, longe do temor. Jesus, Tu ainda governas sobre nós. Não nos deixe sozinhos, Pai, porque somente quando o Senhor está conosco, não importa o tamanho do exército que virá contra nós, se o Senhor estiver conosco, a vitória é certa. Em nome de Jesus, amém. Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba uma coisa: Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo a Jeremias. Então, a ordem é descer para ouvir. Só que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a princípio, em um primeiro momento, Deus não está falando com ele através de palavras. Não existe a voz de Deus. Existe uma cena. E essa cena do oleiro trabalhando é Deus falando com Jeremias. Sem palavras, mas com uma obra acontecendo perante os olhos de Jeremias. Isso me diz algumas coisas. Primeiro, Deus sempre, quando fala, fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão, que quando fala, nos deixa em dúvida. Sempre quando Deus fala, nós entendemos. Ou seja, quando você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi Deus, porque se fosse Deus, você teria certeza.
Deus não deixa dúvida, Deus se faz entender de várias formas. Quando Deus fala através de Jesus no Novo Testamento, quando é Cristo falando, Cristo se utiliza de parábolas. Por quê? Porque queria ser compreendido. Ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando Deus fala, Cristo fala, sempre há compreensão, não há dúvida. Então, nesse processo de Deus falar com Jeremias é explicável, porque quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias fala para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança. E aí Deus tranquiliza ele dizendo: Jeremias, fica tranquilo, que o que você falar serão as palavras que eu vou colocar na sua boca. Ou seja, se há limitação em você, essa limitação será vencida, porque quem vai usar você sou eu. Aleluia. E aqui, queridos, quando Jeremias desce a casa do oleiro, há um silêncio da voz de Deus, e parece que eu vejo isso. Jeremias para e fica observando o oleiro trabalhar enquanto a voz de Deus não se manifesta. E a Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Mas veja, quantas vezes a gente já ouviu esse texto? Quantas vezes a gente já ouviu alguém pregar acerca desse texto? E olha, tudo que a gente ouve, tudo que a gente canta gera um filtro para que a gente olhe para uma palavra como essa e talvez perca detalhes que mudam todo o cenário. Quer ver? A gente cantou durante muito tempo que o oleiro quebrou o vaso, e que o oleiro quebra o vaso e faz de novo. Quebra-me, Senhor, e me faça de novo. Quantas vezes a gente cantou isso? Só que quando você vai para a palavra, você vai perceber que o oleiro nunca quebrou um vaso. Porque quebrar um vaso é falta de perícia. Quebrar um vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro não tem, e aqui eu sei que você sabe do que eu estou falando, se tem uma coisa que o oleiro não tem, é falta de perícia. Ele é perfeito no que faz, ele não erra e ele não abre margem para perder o investimento dele. Ou seja, se o oleiro não quebrou, o que aconteceu? O texto diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que é isso? O problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima que é ruim. O problema não é a habilidade ou inabilidade do oleiro, não. O problema é que a matéria-prima é barro, e barro é barro. Aliás, o que me alegra é saber que o oleiro chama de vaso aquilo que nem ainda vaso é. O oleiro olha para o barro e diz: isso aqui é vaso. Enquanto todo mundo olha para barro e chama de barro, o oleiro diz: isso aqui para mim é vaso. Ou seja, ele é o único que olha para aquilo que todo mundo despreza e diz: não, é vaso. Mas não tem formato de vaso, mas eu sei fazer, eu sou oleiro. Então, essa é a primeira fase. O oleiro pega o barro, pega algo que ninguém valoriza, que está no chão, coloca sobre as rodas. A roda começa a mexer, ele molha as mãos e começa a trabalhar no barro. Só que a Bíblia diz que nesse processo o vaso se quebra. Quebrou-se na mão do oleiro. Só que, veja, você já viu chicletes quebrar? Não, porque tudo aquilo que é mole não quebra, simplesmente perde o formato, perde a identidade. Então o oleiro está trabalhando no vaso,
que ele chama de vaso, porque ainda é só um barro mole. Ele é o único que vê no barro, que só ele enxerga. Ele está trabalhando. Aí o vaso se quebra. Sabe o que alguém que não é oleiro faz? Descarta essa matéria-prima e pega outra matéria-prima. Mas a Bíblia diz que o oleiro não. O oleiro, quando o vaso que é barro e que ele chama de vaso perde o formato, é isso aqui que acontece. Ei, o lugar para perder o formato ou para quebrar como você quer é na mão do oleiro. Porque se você quebrar fora da mão do oleiro, você vai ser visto como todo mundo te enxerga, barro. Mas se você quebrar na mão dele, ele olha e diz: vou fazer novamente um vaso de novo. Porque ele não desiste da matéria-prima que comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. E sabe o que é isso? Isso é o maior gesto de intimidade, porque o oleiro interfere em nós com as suas mãos. Quebrou? Eu não desisto. E isso Jeremias está vendo. Só que deixa eu te dizer, isso aqui é uma fase. E a nossa vida é feita de fases. Fases nas mãos do oleiro. Porque veja, esse vaso ainda não pode ser colocado nada dentro dele. O princípio de existência dele ainda não é atingido. Sabe por quê? Porque ainda não dá para colocar nada dentro dele. Não dá. Porque ele ainda está mole. E Paulo vai dizer: tendo porém tesouros em vasos de barro. Qualquer coisa que for colocada dentro dele agora adere a ele. Isso é o maior perigo da gente, quando aquilo que a gente recebe adere a nós. Você já viu gente que mal começou já está se achando? Já viu gente que pregou uma vez já se acha melhor do que o outro? Você já viu gente que porque canta melhor acha que é melhor do que alguém? Eu sou melhor. Você é vaso igual a todo mundo. O que muda é o que tem dentro, e o que tem dentro não é seu, é dele. Só que veja, é por isso que a gente precisa respeitar as fases. Aqui, só porque tem formato de vaso não significa que é vaso. Só porque tem formato de vaso não significa que está pronto. E a gente tem que ter essa percepção. Ter o formato de vaso não nos diz ser vasos, porque tem processo para acontecer. E o processo do vaso é esse: quando o oleiro termina, a Bíblia diz que ele pega o vaso e leva para o forno. E agora, meu amigo, não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata da nossa. Não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata do nosso caráter. Porque dentro do forno as mãos do oleiro não nos acompanham. Dentro do forno é um ambiente de solidão, mas é um ambiente de preparo, e que a gente precisa. É nesse momento que os não se apresentam na nossa vida. É nesse momento que a gente não consegue ver quando, porquê não acontece com a gente. Só que nesse momento é um momento de ficar em silêncio.
O problema é que quando as pessoas saem das mãos do oleiro e vão para o forno, no forno reclamam, murmuram e dizem: o problema meu é minha igreja, o problema meu é meu pastor, o problema meu é minha liderança, o meu problema é que Deus, chato. O problema é que você não entende o processo. O problema é que você não fica quieto aonde deveria silenciar. O problema é que a gente é imaturo e por isso que tem gente que vive a vida inteira e não alcança o seu propósito. É porque não respeita o processo para viver o propósito. Nós precisamos entender isso. No silêncio, Deus está trabalhando. Você está angustiado dentro do forno. Deixa eu te dar uma notícia: é ruim dentro do forno, mas o forno fica dentro da olaria. Enquanto você está no forno, o oleiro está fazendo outro vaso, mas olhando para você, porque daqui a pouco vai chegar o momento que ele abre o forno e aquilo que era barro mole agora é vaso. Só que tem uma coisa: tem gente que quebra dentro do forno, e o forno não se abre enquanto o processo não termina para quem estiver junto. Sabe que isso acontece? Você quebra dentro do forno porque não para, porque reclama, porque murmura, porque sempre acha que tem razão. E quando o forno se abre, os outros vasos que respeitaram o processo estão prontos e você não. Passou pelo mesmo fogo, o mesmo forno, o mesmo processo, só que quem ouviu e respeitou, rompeu. E às vezes a gente está quebrado aqui, aí o oleiro tem que pegar você, levar para as rodas, e talvez aqui vai ter que quebrar, porque aqui você já não é mais aquela matéria-prima fácil de lidar. Você já está rígido, mas quebrado. Está rígido e quebrado. Ainda bem que o oleiro sabe trabalhar com essa matéria-prima. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão 3 anos e meio andando com Jesus. Eles pensam que estão prontos, eles vão acontecer, eles estão estourando. E Jesus diz: fica em Jerusalém, vocês precisam de algo a mais. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: e recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você prestou atenção? Para você poder sair daqui, você precisa terminar o processo. Você precisa de algo a mais. 3 anos e meio andando. Foi 3 anos e meio. Judas quebrou e foi embora das mãos do oleiro. Pedro quebrou, mas voltou para as mãos do oleiro. Você está entendendo? Tem gente que quebra e desaparece. Tem gente que quebra e diz: não, me leva para as rodas novamente. Não desiste de mim. Aí o oleiro diz: é óbvio que eu não desisto de você. Vem pra cá, barrinho ruim, eu vou te colocar nas rodas e vou refazê-lo. E são 3 anos e meio trabalhando. Aí quando Jesus vai aos céus, eles vão pro forno. E é solidão. Atos diz: eles estavam no templo todos os dias, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Só que para pensar, Cristo não está mais, o Espírito Santo ainda não desceu, e o Santo dos Santos perdeu o propósito, porque o véu já havia rasgado de alto a baixo. Eles estão adorando, mas não há manifestação, é silêncio.
Eles estão adorando, mas ninguém desce. Silêncio. Mas Atos capítulo de número 2 diz que eles esperaram, que eles ouviram a voz e esperaram. E porque esperaram, o forno se abriu. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu o forno aonde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Algo a mais. Pedro negou. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro queria voltar a pescar, desistir. Mas agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de passar pelo processo, diz: deixa que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: depois de pronto, sabe a sua casa? Você vai ganhar ela para Jesus. Sabe a sua escola? Depois de pronto, tudo que você falar, Deus vai realizar, porque o propósito acontece quando nós respeitamos as fases. Deus vai usar você, mas antes, deixa Ele terminar o processo.